mulheres do meu Brasil, estamos aqui hoje com muita alegria. Nós vamos fazer a gravação do 10º episódio do podcast das Mulheres Empreendedoras. E para a surpresa de vocês, nós estaremos com ela, que é a idealizadora deste projeto e que coloca a gente lá nas alturas. Então hoje é o dia dela brilhar. Paula Severino, essa querida que apresentou esse projeto para nós. Fala um pouquinho sobre isso, bem aqui já no comecinho, já te peguei no pulo. Já me pegou, né? Gente, eu quero muito agradecer esse momento, né? Que assim, eu tenho que agradecer todo o grupo, agradecer o pessoal da produtora, todas as mulheres aí, porque a gente conseguiu colocar em prática uma ideia minha, né? E eu sou uma pessoa movida por ideias, mas encontrei um grupo de mulheres que topam todas as minhas loucuras, né? Então estamos aqui, 10º episódio já, né? Tão rápido, né? Sim. Porque a gente tá conseguindo, graças a Deus, fazer 4 aí por mês, então isso tá muito legal, o nosso canal tá crescendo, a gente tem recebido muitos feedbacks. E aí, claro, né? Tinha que chegar a hora de eu também ter que contar a minha história, né? E não ficar aqui só auxiliando, entrevistando e tal. E confesso que, assim, como todas as mulheres me relataram, dá um frio na barriga, gente, que vocês não têm noção. Pele, né? Sentindo na pele hoje, né? Que legal. E quero te agradecer muito, né? Por ter topado vir aqui nesse novo lugar, sim. né? E eu acho que, assim, isso é muito importante. Eu percebo que vocês têm recebido bem esse meu movimento, porque eu tenho muito uma personalidade forte, já caminhei bastante, então eu tenho essa tendência de puxar a galera. Mas nesse grupo eu não tô puxando. Olha só. Eu não tô puxando, delícia. gente. Eu não tô puxando. Eu me vejo muito no movimento assim. Eu dou uma direção, eu dou o primeiro passo, ok. Eu dou o primeiro passo, a galera vai. Você Isso é muito. desse Isso. E acaba que as outras se espelhando em você. Mas isso não estão numa posição de tipo, eu quero só receber. A galera tá se doando. Oferecendo muito. Isso. Né? Isso é muito bom. Então, pra mim, Ótimo. assim, olha, maravilhoso, muito obrigada, porque todas as mulheres que eu falo, cara, eu preciso disso, vai. Ou às vezes eu nem falo, preciso, alguém tá ali, Paula, nos bastidores. Sim. O que eu posso fazer pra ajudar? E isso tá fazendo com que o projeto, tanto do podcast quanto do grupo de mulheres e todas as coisas que a gente tá fazendo, tá indo muito rápido. Muito bom. Né? Maravilhoso. Confesso que pra mim foi um desafio, né? Embora eu goste de falar, sou um pouco espontânea, mas quando falou, nossa, 10º episódio com a Paula, que é a nossa idealizadora, nossa, ai, meu Deus. Socorro. Mas é um prazer estar aqui com você. Na verdade, mais um aprendizado pra mim, algo a mais pra eu colocar na minha história, né? Eu que gosto de falar da linha da vida, isso é perfeito. Maravilhoso. Mas agora vamos falar de você. Nós vamos voltar, mulheres, daqui a pouquinho, falar um pouquinho desse grupo de empreendedoras, mas hoje o brilho é para Paula, né? Ela vai contar a história dela. Então, Paula Severino, doutora, mãe, empreendedora, né? Mentora. Fala um pouco aqui no início, quem é a Paula? Nossa, é bem difícil isso, né, gente? Por mais que a gente ensaie 1000 vezes, né? Quem é a Paula, na hora que alguém pergunta, né? Tipo, meu Deus. Eu tenho 1000 faces, gente. Mas eu acho que o meu ponto principal, assim, quem é a Paula, é uma pessoa, assim, que ama muito a vida. Demais. Vou chorar o podcast inteiro. Ama muito a vida. É uma pessoa que ama pessoas. Eu amo pessoas, amo estar com as pessoas, amo tudo isso que tá acontecendo dentro do grupo, que sempre foi uma coisa que eu trabalhei na minha vida toda, né? Desde lá de trás, quando eu penso em alguma memória da infância. Então, eu sempre estava numa posição de liderança. Eu tenho memórias, assim, desde pequenininha, sempre muito líder, sempre fui representante de sala, sempre fui do Grêmio da faculdade. E quando eu não queria nada, alguém me colocava, né? Então, sempre tive esse talento natural. Mas eu me percebo muito cuidadora. Esse é um talento natural meu, de cuidar das pessoas. E hoje, com quase 50 anos de idade, eu me percebo, assim, madura para entender que às vezes a gente precisa... Às vezes não, né? Sempre a gente precisa respeitar o tempo do outro. Porque antigamente eu achava assim, eu olhava para alguma coisa e eu achava que eu tinha a solução pronta,
Poderia até ter, eu sempre tive esse talento muito de resolver problema. Prática demais, mas eu não respeitava o tempo do outro. Hoje eu percebo isso. E aí nessa minha trajetória, né, de mãe de 2, eu tive desafios enormes na maternidade, né? Tanto quanto com o Rafa, para quem já assistiu a mesa redonda ali, eu contei um pouco dos desafios. Tive muitos desafios com a Alice, estamos num momento de muita emoção de... Ela teve alta da psicóloga essa semana, ela tá lendo, tá escrevendo. Então assim, a minha vida inteira é de desafios. Então eu sou uma pessoa muito forte, muito resiliente, muito focada. Eu sou muito focada. Então, assim, só que hoje eu me percebo dessa forma. Tipo, cara, beleza, eu tenho, às vezes, a solução ali pra alguém. Eu tenho esse olhar muito prático, que nem um dia você falou. Falei, não, faz análise SWOT, né? E tipo, aí você falou, não, mas você enxerga muito, né? E aí eu tenho mesmo muito isso. Eu faço uma análise SWOT com um advogado, né? Que também sou mentora de advogados. Eu tenho uma clareza muito forte, muito grande. Mas eu acredito que é por conta de todo um repertório que eu acumulei durante a minha vida toda. Então, a Paula, ela é essa pessoa extremamente forte, cuidadora, mas muito delicada hoje. Eu me sinto mais delicada nesse ponto de, tipo, ofertar, mas, tipo, se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, ok. Perfeito. Eu não fico mais frustrada, porque antes eu ficava frustrada. Perfeito. Mas me vejo mais madura, né, nesse ponto, assim. Só que, realmente, assim, eu tenho uma postura muito de aprendiz, de uma vida inteira. Então, eu não me permito, é uma coisa, assim, que eu não vejo como problema pra mim, não me pesa. Mas eu não deixo passar uma situação sem aprender. Isso é ótimo. Não deixo. E dentro disso tudo que você acabou de falar, essa questão da maturidade, de respeitar o tempo do outro, entender quem você é, porque você tem uma clareza dos seus dons, dos seus talentos, isso é muito bom. Mas e com você, hoje? Você consegue respeitar o seu limite e entender que às vezes precisa de algo diferente aí, porque você lida com muitas pessoas. Né? Você tem uma equipe na advocacia, você tem uma equipe na mentoria e você tem uma equipe nas mulheres empreendedoras. Né? E fora as questões familiares, que não deixa de ser também uma liderança, né? E as suas questões pessoais. Então, como que a Paula se vê, esse eixo integrador de tudo isso aqui em volta? Como ela se vê? É um desafio, né? Bem grande, porque tem toda uma questão emocional, física, né? Que todo mundo aí sabe que eu tenho uma condição autoimune, que a gente tá conseguindo, graças a Deus, ficar bem, né? Tô bem, mas tem um ponto de atenção. Eu tenho esse ponto de atenção. Não fico mais em alerta, como eu ficava, né? O tempo todo em alerta, não tô mais. Mas eu vejo assim, eu preciso de muita organização. Eu sou muito organizada, mas tem momentos que eu preciso entender o limite, entender o meu cansaço e dizer, olha, não consigo, né? Então, hoje eu vejo que para eu conseguir administrar todas essas questões, todos esses negócios que têm surgido, né? Todos esses times, cada vez mais eu uso a minha capacidade de delegar. Eu delego muito bem. Ótimo. Eu tenho muito esse feedback das pessoas. E por isso que eu acho que isso funciona bem. E tenho visto isso no grupo das mulheres. E vejo nos meus outros times. Que as pessoas se sentem valorizadas. Sim. Então, quando eu falo, tem um curso lá que eu falo, olha, como que você vai fazer para delegar? Recruta bem, treina, delega e acompanha. Então, eu me vejo para me preservar a minha saúde, a minha qualidade de vida. Eu me vejo sempre fazendo esse exercício. Eu fico olhando e falo, cara, quem que vai preencher esse ponto? E você tem uma facilidade, né? Que exatamente acho que o que está acontecendo no grupo das mulheres empreendedoras é exatamente esse funcionamento seu, que é próprio seu. Sim. Você consegue olhar para as mulheres e entender, opa, às vezes nós estamos ali em 5, 6, você fala, opa, para você eu quero isso, para você eu quero isso. E rapidinho você faz com que as mulheres se encaixem nisso. Sim. E não é forçado. Não. Que na verdade você consegue ver o talento dessas mulheres que estão ali. Como você faz no seu trabalho, na sua equipe. É uma coisa realmente assim, impressionante. Eu não tinha me dado conta de tudo isso. Aí aconteceu
Um dia eu precisei fazer um release da minha vida, das minhas coisas. Não tá pronto ainda, eu tô fazendo com um jornalista amigo nosso. E ele, Mas é chique, mulheres. eu tenho muita gente boa, muita gente boa. Tenho uma conexão com pessoas, assim, de forma... Todos os lugares que eu vou, eu tenho amigos. Sim. Eu faço amigos, assim, de uma forma... Mas amigos de qualidade, sabe? Não coisa, tipo, só pra ter amigo, não. Sim. Tenho Não amigos de números, qualidade. né? É. E aí, eu conversando com ele, ele pescou uma palavra, uma fala minha, que eu... Aí, no final, ele me falou, eu falei isso? Do poder transformador que a conexão traz. A conexão entre pessoas. Sim. Então é o que eu uso. E é natural pra mim. Eu olho pra você, eu vejo um talento. Então eu falo, cara, a Edneia aqui, ok, vai ser maravilhoso. Porque quando eu te direciono, te coloco numa posição, te faço um convite, na verdade, né? Porque eu não mando em ninguém. Te faço um convite, Edneia, conduz a mesa redonda, que Sim. foi o que você fez. Você vai sentir um desafio daquele gelo, ok, mas você vai. Sim. Porque é natural Sim, sim. teu lidar com pessoas. Sim, sim. Então, essa sensibilidade que eu tenho, que é natural pra mim, eu aproveito isso de uma forma muito gostosa, tanto pra mim, pra conseguir manter todos esses Sim. eixos, né, coordenados, quanto para as pessoas. Então, o grupo de mulheres, ele me trouxe esse feedback, essa validação do meu comportamento, do meu talento. E isso eu uso em todos os meus negócios. Então, no meu escritório, o que eu fiz? Peguei a minha recepcionista, ela trabalhou comigo 2 anos, mas eu vi um potencial imenso nela de liderança, de gestão, de solução de problemas. O que eu fiz? Promovi ela para gerente. A partir do momento que eu promovi ela para gerente, eu saí da gerência administrativa. Ficou mais livre. E eu tô no estratégico. Porque eu tenho muitas ideias. Sim. Muito. Minha cabeça borbulha de ideias. Mas pra eu ter esse ócio criativo, né? Como diz Mário Sérgio Cortella, eu preciso ter o ócio. Sim. Porque se eu não tiver o ócio, não tiver o tempo, eu não consigo Não vai criar. ser o criativo, certo? Entendeu? Então eu percebo isso. E eu enxergo a vida como um tabuleiro de xadrez. Não sei jogar xadrez, tá, gente? Mas enxergo dessa forma. Como movimentar as pessoas no sentido de, olha, que tal você fazer isso? O que você acha? E hoje, com esse amadurecimento que eu falei de entender o tempo do outro, eu aceito se a pessoa disser não. E pra mim, tudo bem. Mas difícil alguém falar não pra mim. Realmente, porque você é muito estratégica. Mas é uma estratégica do bem, né? Sim. Na verdade. Porque olha só, lembro da sua história, a gente conversando bastante. Nós sempre nos conhecemos, mas essa conexão veio depois do grupo das mulheres empreendedoras, né? Então, esse mesmo movimento do xadrez que você fez na vida dos outros, antes você fez com você. Sim. Né? Como foi o caminho da menina que fazia xerox lá na faculdade, entregava para um monte de pessoas na sala e de repente ela estar aqui hoje, né? Empreendedora, fazendo um movimento com as mulheres de uma cidade. Embora nós estamos numa cidade pequena, para quem esteja assistindo o nosso conteúdo, é uma cidade com menos que 40 habitantes. 40 mil. 40 mil habitantes, né? Fica a dica aí. 40 mil habitantes, e o que acontece? Muitas vezes a gente se perde na nossa história, né? E você é a menina do xerox, que foi ali, e antes do xerox tem muitas outras histórias, se você quiser ir um pouquinho antes, mas para estar aqui hoje, na verdade, do xerox, olha que lindo, escrevendo histórias originais, do xerox para o livro da vida, deixou de ser xerox. E como você se vê diante disso? Me emociona muito, porque assim, foi um momento muito difícil da minha vida, né? Só para contextualizar, assim, antes do ano 2000, ali eu trabalhei muitos anos no Imprudente, né? Tenho, acho que uns 12 anos de comércio. Fui vendedora muitos anos. E aí o meu pai veio para Presidente Epitácio, que a família dele é daqui. E ele sabia que a minha vida imprudente não estava fácil, porque trabalhando no comércio, eu tinha um outro casamento, então a renda era muito curta. Eu andava de ônibus, morava num lugar que não tinha asfalto. Então, assim, dia que chovia, tinha que colocar sacolinha no pé, botar roupa na mochila. Porque tinha vezes que a gente tava no ponto de ônibus e passava um abençoado e passava na poça e, tipo, enchia a gente de lama. Passei por tudo isso. E depois vão dizer que foi sorte. Vão dizer que foi sorte. E aí,
vim para Presidente Epitácio, eu sempre tive vontade de estudar. Sempre gostei de estudar, mas trabalhando no comércio, eu trabalhava muitas horas. E como eu sou multitarefas, sempre fiz muita coisa. Gerenciei loja, cuidei de caixa, cuidava de estoque, fui trabalhar em estampa de camiseta, revelar foto, fiz 1000 coisas. E aí, então, como eu nunca falei não pros meus patrões, assim, eu sempre fui aquela pessoa assim que, tipo, Paula, você faz isso pra mim? Tá, vou fazer. Nunca rejeitei desafios. Proativa. Sempre muito proativa. Mas durante um tempo tive que deixar os meus estudos, porque eu não tinha condição financeira de pagar uma faculdade, não tinha tempo mesmo, eu saía do trabalho muito tarde, eu morava muito longe, pegar circular, transporte público, chegar em casa morta, ter que fazer janta, limpar a casa, tudo isso me consumia. Eu era muito jovem, mas me consumia. Quando meu pai falou, vem pra Epitácio, ele tinha um escritório de cobrança, na época prestava serviço pro clube aqui, pro Belvedere, e eu topei. E olha o desafio que eu topei, por isso que eu tô contextualizando pra vocês entenderem lá na frente. Eu fazia de moto a região toda, recebendo mensalidade desse clube. Eu vinha de Prudente para Epitácio de moto, então eu ia entrando em Machado, Bernardo, Santo Anastácio, Piquerobi, Caiuá e Presidente Epitácio, fazia tudo aqui. Mas olha como que as coisas são importantes. Por isso que eu falo que a gente tem que aprender todo momento. Como que foi importante eu fazer tudo isso, tanto com amadurecimento, tudo, mas em Presidente Epitácio eu não sabia que eu ia ser advogada. E hoje, advogada, por conta desse tempo, eu conheço muita gente na cidade. Então, olha como que Deus planeja, e às vezes a gente fala, né? Sim. Demorou desse período aí pra eu me formar, foram 6 anos, porque isso eu vim um ano antes, aí eu fui fazer faculdade no ano depois, eu saí da faculdade com 5 anos depois, fazer OAB, tipo, então foram 6 anos ali. Semeando. E aí, essa menina do Xerox, olha a situação. Que o clube fechou, era o nosso maior cliente, que é um dos pontos que eu falo nos meus cursos hoje, de falar, cara, você não pode ter só um cliente. A gente tinha um grande cliente, quando esse cliente fechou, nós fechamos junto, porque a gente não tinha. E aí, as pessoas que me conheciam dessa época me ajudaram a arrumar um trabalho. Fui trabalhar numa loja de informática. Nada a ver com o meu know-how, mas eu aprendo muito rápido, fui aprender. Que é uma área que você gosta muito. Que eu amo e uso nos meus cursos hoje também, software. Gravei um curso sobre automação, coisa que eu aprendi lá atrás. E aí, eu lembro que eu tive oportunidade nesse comércio aqui, tava indo muito bem, mas aí eu recebi uma proposta da faculdade para fazer estágio. E eu queria muito mudar a minha vida. Eu queria ser advogada, eu queria trabalhar na área do direito, e eu fiz uma reflexão. Falei, cara, eu olhei pra minha carteira de trabalho, 12 anos de comércio. Como que eu vou fazer a faculdade inteira, trabalhando no comércio, isso daria mais 5 anos, então seriam 17 anos de comércio. Quem me daria emprego depois na área jurídica? Ninguém, porque eu não ia ter nada de experiência jurídica. E nem se falava em departamento comercial do jurídico, que hoje fala, não falava naquela época, né? Então não teria possibilidade. E aí, eu falei, cara, eu vou. E olha a situação. Eu ganhava, sei lá, hoje, como se fosse, acho que uns 3, 4 mil reais o quarto, porque eu ganhava muita comissão, porque eu sempre vendi muito, né? E aí eu fui pra faculdade, fazer um estágio no departamento jurídico da faculdade pra ganhar 50% de bolsa. Que desafio. O meu FIES era 70%, porque nessa época que a gente tava quebrado de grana, tive que fazer FIES. Então eu tive que reduzir o meu FIES em 20%, para pegar 50% de bolsa e 50% de FIES. Então, eu não pagava a faculdade, mas eu não recebia dinheiro. E aí, eu tinha que fazer dinheiro. Aí entra a Xerox. Olha isso. Nossa. E aí, comecei a perceber o quê? A faculdade não tinha... Gente, oportunidade, que eu sempre enxergo. A faculdade não tinha centro de Xerox na época. E aí, eu comecei a perceber a dificuldade das pessoas em tirar Xerox da matéria, porque o professor dava uma apostila. Então, tinha que ser alguém que fosse tirar Xerox para todo mundo. E eu era representante de sala. Por que será, né? E aí, olha que um professor, nem lembro qual, me falou assim, Paula, pega a apostila, então, passa uma lista, e aí você tira Xerox pro pessoal. E eu vi uma oportunidade de negócio. Por quê? Eu falei, cara, eu vou prestar um serviço, não é? E meu pai tinha uma Belina.
super espaçosa atrás. Então eu tirava xerox não só Tudo pra de minha bom. turma, que eram 85 alunos, eu tirava xerox pra todo mundo que quisesse. O que eu fazia? Eu pegava as apostilas, vinha na faculdade, na associação comercial, na CIP, porque eu trabalhava meio período, só 6 horas. Então eu vinha na CIP, fazia xerox pra todo mundo, grampeava, botava nome. E era uma época que não tinha Pix, não tinha nada, então eu tinha que levar troco. Centavo por centavo. E eu Moedinhas. cobrava um pouquinho a mais. Tipo assim, sei lá, era 10 centavos, eu cobrava 15. Sim. Pelo meu trabalho. Sim. Aí a belina do meu pai enchia, só que eu sempre fui muito organizada, então eu chegava um pouco antes, falava, gente, eu vou chegar meia hora antes. Abria a belina. Abria a belina e distribuía o xerox, recebendo ali do delícia. povo, preparava troco, tudo. Sim. Era um negócio. Desse xerox, o que surgiu? Então, aí eu ganhava também a minha apostila. Então, eu não pagava Olha a minha. só, o e empreendedorismo aí, né? E depois disso, um cara que vendia livro observou a minha movimentação. Aí ele veio e falou, Paula, a gente sempre tem que ter leituras obrigatórias, né, na faculdade e tal. Eu vendo livros numa livraria de Araçatuba. Cláudio Livros, chamava. Eu falei, não, beleza, o que você quer? Não, eu te dou uma comissão. Te dou o seu livro que você precisa e dou uma comissão. E era uma comissão boa. Falei, beleza. Olha O que eu fazia? A hora que o professor falava assim, tem que ler lá Príncipe, Nicolau Maquiavel. Ele vendia livro de bolso. Eram 85 alunos. Eu pegava a minha folha de rasgava meu caderno. Gente, quem quer aqui, já estou passando a lista da minha carteira. Punha meu nome. Passa pra trás. Passava para todo mundo. Eu vendia 85 livros na lista. Chegava para ele e falava, tá aqui. Só que eu preparava troco, tudo. E ficava fiz isso responsável por tudo. Ele trazia, eu entregava, me virava nos 30. E, gente, depois a minha responsabilidade na faculdade foi aumentando, porque com 6 meses eu fui contratada. Olha só, e como foi isso? Nossa, desafiador, porque pra quem conhece o dono da faculdade aqui, desafiador, porque ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Então, a princípio, eu tava ali no departamento jurídico, aí a advogada que trabalhava, que era minha chefe, saiu. E eu fiquei responsável por uma parte do departamento de cobrança. Porque como eu era boa de cobrança. E aí foi um desafio, porque foi um momento muito difícil. Porque eu tive que... Eu trabalhava praticamente 3 períodos. Nossa. Fiquei doente nessa época. Entrei em depressão, chorava, não queria mais estudar, não queria mais trabalhar, não queria nada. Ultrapassou os limites. Ultrapassei meus limites. Durante 6 meses eu fiquei, mais ou menos, não, acho que deu até mais, 1 ano e pouco. E aí... estudando e trabalhando e toda essa pressão, porque ele bloqueava provas de quem não pagava, então o povo ia lá brigar comigo, como se eu tivesse culpa, era um transtorno. Conheci muita gente boa nesse momento, mas também fiquei, assim, não foi bom. E aí, essa advogada aqui saiu de lá, ela arrumou um trabalho pra mim no escritório, que eu fiquei lá por 7 anos, fui sócia. As boas referências que você foi semeando toda uma história, né? Sempre, né? Minha vida toda é marcada por essas questões. Sim. E aí fiquei nesse escritório, foi muito bom, aprendi muita coisa. Tivemos um problema ali na minha saída, porque o meu sócio não aceitou a minha saída. Sabia que ia perder alguém. Fazia uma diferença no time, né? Mas eu saí de lá por questões éticas mesmo. Sim. A forma de trabalho não me agradava. E como eu já me conhecia, já sabia o que eu queria, eu fui fazer faculdade com 26 anos de idade, né? Então eu saí com 32, 31 ali. Não era nenhuma menina, né? E desde sempre essa é uma meta sua, né? Que essa questão dos valores. Eu só me conecto a quem tem uma conexão parecida com a minha, né? Que é Deus... que é os meus propósitos, então você percebe que isso já te acompanha há um certo tempo, né? E sair de um local, porque os meus valores não estavam se encaixando nos valores daquela empresa, daquele local. Isso para mim sempre foi muito importante. É uma coisa que eu carrego comigo, tanto é que nas minhas reuniões as reuniões do meu time, a gente bate muito nisso. Da cultura da empresa, dos valores da empresa, é uma coisa que eu trabalho com os meus alunos. E eu falo, a primeira coisa que a gente faz é escrever a cultura e os valores. Porque é dali que vai sair tudo. Sim. E pra mim, assim, não tem sentido eu me conectar com alguém que não... E assim, é tão interessante que eu não me conecto mesmo. Nem mais ou menos. Já acontece ali um bloqueio, né? É muito isso, assim. Tem pessoas que às vezes até falam...
cara, eu não tô conseguindo fazer a leitura dessa pessoa. Mas aí quando eu vou ver, não encaixa. Não teve a conexão dos valores. Não encaixa. É que você alinhou já isso na sua vida, né? Você já determinou isso e está alinhado, tá no ponto certo. Então, quando ele alinha com algo que não é, apita ali a luzinha, né? Não vai por aqui, então muda a direção. Essa é uma questão sua. Mas é muito interessante isso, né? Porque, assim, pra mim isso é muito natural hoje, mas quando eu faço essa reflexão, que você, né, me conduziu nessa reflexão, eu falo, cara, não é de hoje isso. Eu sempre fiz assim. Fui conduzida dessa forma por Deus, né? Vejo muito a presença de Deus na minha vida. E aí, pra mim, não tem sentido também, dentro de todas as coisas que eu faço, que eu tô à frente de todos esses projetos, não tem sentido, pra mim, ser uma Paula diferente. Eu falo muito disso, né? Não sou uma personagem. Quem me conhece, meus alunos, mesmo eu tive aluno de Campinas que veio aqui e fala, nossa, professora, a senhora é a mesma. Não, eu sou a mesma. Autêntica. Eu sou super autêntica. Isso em algum momento incomoda. Sim. Mas hoje eu acho que com a minha maturidade eu consigo ser mais doce no meu ponto. Porque antes eu era muito, assim, colocava e pronto, acabou. Hoje não, eu não imponho. Posicionamento, né? Mas hoje eu faço de uma forma mais natural, com carinho e deixo a pessoa livre, né? Olha, se você não fizer sentido pra você, tá perto de mim, cara, tranquilo. Tudo bem. Inclusive é um assunto que nós precisamos falar. Eu já ouvi de você isso também, tá? Nós somos a média das 5 pessoas que está perto da gente, que nos acompanha, que senta na mesa com a gente, nos cafés, né? Na mesa não, né? Mas na mesa e acompanha, e somos acompanhadas e acompanhamos. Para você sair de todo esse processo que você fez, você precisou trocar esse grupo de pessoas? Como é isso para você? Esse ambiente que influencia nas mudanças, nos sonhos, no futuro, numa meta? Como que é isso para você? Vou voltar naquela música do Oswaldo Montenegro, né? A lista, né? Faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais vê e quem você não vê mais, né? Alguma coisa nesse sentido. Há 10 anos atrás. É uma reflexão que, assim, foi muito importante pra mim. Foi dolorosa ter que deixar algumas pessoas irem, né? Às vezes a gente tem que deixar a pessoa ir, porque, assim, são ciclos. E hoje eu vejo isso com muita tranquilidade, mas nem sempre eu tive essa maturidade, porque eu queria que todo mundo tivesse na mesma tela que eu. Tem uma associada que ela fala pra mim, eu não tô na sua tela, Paula, lembra que eu não sou na sua tela. Eu queria que todo mundo tivesse o mesmo ritmo, então durante muito tempo eu ficava assim, gente, autoconhecimento, vai, isso é bom. Eu sou aquela pessoa palestrinha, né? Eu aprendo um negócio, quero que todo mundo aprenda também. Então tinha muito esse comportamento. Hoje eu já recuei mais, porque eu falo, cara, a gente tem que deixar as pessoas fazerem no tempo. O que eu vejo hoje, assim? Eu tô firme no meu propósito. Sem amarras, sem dores, sem culpa. Tô muito firme. Isso quem me conhece tem falado. Paula, você tá diferente. Porque me veio essa clareza. Eu falei, cara, é o ambiente, é a média. Se for vir em estudos, isso é neurociência. Nós somos a média das 5 pessoas que está mais próximo. Então, se você olhar as pessoas que estão próximo de você e você perceber que você não faz parte daquela média, você tá acima, desequilibra. Isso desequilibra tanto para quem tá para baixo, tanto para você que tá para cima. Porque tem essa questão de você sentir que você tem que estar com uma âncora. Já percebeu isso? Sim. Tem alguém que tá pesado aqui. Você não permite ir porque você precisa segurar alguém ou levar alguém junto. Né? Então isso acontece muito. Então a necessidade de mudar o ambiente, mudar a mesa que você vai sentar, tem toda uma diferença. Né? E como que você fez isso? De uma forma muito natural também, né? Meu Deus. Que bom. Pelos acontecimentos da vida. Porque assim, ó, em 2020... Eu comecei a perceber na minha equipe, né? Que eu fui pegando pessoas diferentes e tal. Saindo daquela zona de conforto, de desenvolver pessoas. Foi assim também. E eu fui fazendo várias mentorias. Depois de 2020 que eu tive o episódio da autoimune, que eu fiquei cega durante 50 dias do lado esquerdo e tal... Eu fiz uma reflexão muito grande. Todo mundo faz, né? Num momento de doença, cara, e agora, né? Como vai ser? E aí, quando eu pude voltar a estudar, porque eu tive que ficar 1 ano sem usar a tela. 1 ano. O que eu fiz? Eu corri para uma mentoria de autoconhecimento.
mas jurídica. Achei uma professora, Gisele Paiva, que eu tenho que agradecer muito. Gi, um beijo grande, vou mandar esse podcast pra você. A Gisele abriu a minha cabeça, porque ela tem uma mentoria jurídica, mas ela usa o autoconhecimento. Chama Mire as Estrelas. E ali eu percebi o quanto o ambiente da galera que tá na mesma vibe fez a diferença pra mim. Porque eu comecei a ver outras pessoas que também buscavam o que eu buscava. E que então, tipo, cara, você não é um alienígena, né? Você também... Existem pessoas que também estão nesse mesmo nível. Porque até então, o que eu percebia? Eu andava com pessoas que estavam com um nível abaixo do meu. Nada contra, não tem, cada um tem no seu momento. Sim. Às vezes até eu costumo dizer que nem é um nível abaixo. Eu encaro como um caminho. Sim. Eu estou mais à frente, alguém tá mais atrás e tem alguém mais à minha frente. Eu encaro dessa forma, tá? E ali foi muito importante pra mim. E naquele ano, foi 2022 ali, eu fiz várias mentorias. O André ficou super bravo comigo. Meu Deus, você não vai parar nunca mais. Porque, tipo, cara, online é uma delícia. Você pode fazer 1000 coisas, né? Incrível. Fiz muita coisa. Fiz essa mentoria, fiz uma mentoria do Joel J, que é o Performance, também super recomendo. Depois eu fui agora em 2023, um evento presencial dele, que foi onde eu tive a ideia de montar o grupo de mulheres. Então, assim, nesses ambientes de crescimento, que eu chamo de ambientes de solo fértil. Solo fértil, pra você, ó, voar. Então, a semente que estava tanto tempo lá sendo preparada, ela precisava encontrar esse solo. Porque ela poderia morrer na terra. Exato. Mas ela teve que fazer um movimento de se explodir embaixo de uma terra fértil para que gerasse tudo que você alcançou hoje. E hoje eu vejo os frutos. Então olha que coisa louca, né? Lá atrás, tanta semente, tanta coisa, mas demorou um tempo, por quê? E aí eu tenho essa clareza hoje. Porque eu precisava preparar a terra. Eu não tinha preparado a terra. Eu tinha a semente, sim, mas eu não tinha o solo fértil. Tá, e a importância de não desistir no processo. É porque nós sabemos, né, da parábola, que algumas sementes o pássaro come, algumas sementes caem num terreno espinhoso, algumas sementes caem à beira do caminho e passa os carros e leva para onde quiser, e de repente tem aquela que vai cair no solo fértil. Sim. Então, se no nosso processo, como você fez, há uma desistência, essa semente não encontra o solo fértil. Né? E foi exatamente o que você fez. Você continuou até encontrar esse solo fértil. É porque, como você disse, alcançar as estrelas não é fácil, né? Tem uma música, né? Alcançar as estrelas não é fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como construir o melhor caminho. Né? E, na verdade, é o que você está fazendo. Porque você passou por um processo de olhar para alguém que te ajudou, mas automaticamente você mudou o seu posicionamento, você mudou as 5 pessoas que estavam ali na sua média, porque é preciso, e hoje você está fazendo esse movimento na vida de um monte de mulheres. Então, como você se sente quando você olha e percebe que o movimento gerador de vida para você está totalmente conectado ao movimento de vida para outras mulheres? Como você se sente pensando isso? Nossa, assim, pra mim, cara, isso é surreal, assim. E hoje, assim, livre de várias crenças, né? Limitantes, crença de merecimento, que você sabe muito bem, sim, né? Eu me sinto merecedora de tudo isso. Me sinto no lugar certo. Sabe quando você fala assim, cara, eu cheguei no lugar certo? Quando lá atrás na mesa redonda, né, a sua irmã me pergunta, é sucesso? E eu respondo, já tenho. Achei o máximo. Já tenho. Cara, sim, vocês não têm noção do que é poder responder isso, não de uma forma arrogante. Sim. Mas de uma forma, cara, eu cheguei num lugar que eu queria estar. E sabe o que é muito engraçado? Eu não fiz isso de uma forma intencional. Hoje eu tenho mais clareza de que a gente precisa ser intencional. Sim. Então, para quem quer economizar aí, às vezes, né, um pouco de caminho, seja mais intencional. Escuta quem fez, né? Modela, né? Tem a tal da história agora que você pode modelar, não é inveja, né? Copiar e modelar, né? E essa questão do ambiente é bem isso. Você tem que escrever mesmo. Você tem que pegar, fazer um quadro
de pessoas que você tá vivendo, as pessoas importantes na sua vida, e perceber o movimento delas. E aí você olha e fala, cara, faz sentido? Não, essa aqui de repente não faz sentido. Aí você fala, ó, então eu vou... Não é que você vai deixar um amigo, nada disso, mas não você... vai deixar de amar, não vai excluir, né? É só você... Vai colocar numa posição diferente. Bem isso. E aí, essa questão do ambiente, de fazer sentido, toda essa questão, pra mim, conecta muito com o meu propósito. Exatamente onde eu ia entrar agora. Tudo pra mim leva ao propósito. Sim. Porque o meu propósito de vida sempre foi cuidar do outro, mostrar pro outro. Porque eu sou a pessoa que eu aprendo com o erro do outro. Eu aprendo, de verdade, isso é ótimo. De coração. Eu sou muito observadora, apesar de falar muito, né? Sou muito falar mas eu observo muito as pessoas. E eu olho os movimentos. Tanto é que hoje eu tô fazendo uma mentoria com uma mulher, que é a Lara Selling, também um grande beijo, Lara, também vai assistir esse podcast, que é referência no Brasil de gestão de negócios, de escritórios, que é o caminho que eu tô trilhando. E a Lara, cara, a gente conversa e ela fala pra mim, sabe o que ela falou pra mim? Ela falou, Paula, você é uma pessoa que todo mundo quer estar perto. Delícia. E escutar isso de uma pessoa que tá muito à frente do seu caminho é maravilhoso. E antigamente eu não tinha nem postura pra isso. Eu nem me colocava nesse lugar. E hoje eu percebo que eu cheguei nesse lugar. E esse lugar realmente é meu. Eu tenho essa consciência de uma forma muito tranquila. De que o lugar que eu estou hoje na vida é meu. Deus reservou esse lugar para mim. E não tenho medo de falar isso, não tenho nenhum problema com isso. E o que é legal, que eu sinto isso à minha volta. Eu sinto as pessoas chegando até mim. Eu recebo muita mensagem no WhatsApp dizendo, cara, que top esses episódios, tá maravilhoso. Eu vejo os comentários lá no YouTube, que eu recebo as notificações, de elogios falando, Paula, você... Como que é isso? Que talento é esse, né? Escutei aqui do Diego aqui, host. Você é uma host, né? É isso, chique, né? É isso, Diego? Uma host e um talento que eu não sabia que eu tinha. E, cara, eu abraço. E como é isso pra você? Porque, na verdade, quando nós descobrimos o nosso talento, ele passa a ser um sentido na nossa vida. Né? Muitas pessoas... quando perdem o sentido na vida é exatamente por não terem encontrado o seu talento. Para algumas pessoas missão, para algumas pessoas, né, destino, mas para nós um talento que você tem e que a partir disso você conseguiu ver um sentido para a sua vida. Como que é isso para você? Como que você sente essa questão do fazer sentido usando meus talentos a favor de uma sociedade, não é só do meu eu, né? Você faz um movimento que mexe com muitas pessoas, com muitas situações, com muitos lugares. Para mim é um ponto de ruptura, porque eu saio do eu, Paula, ali muito bem focada, para o todo. Então é um ponto de ruptura para mim, de tipo, cara, eu usava tudo isso para mim, que é um ambiente mais controlado, né? O eu ali, sim, você faz as suas próprias reflexões, as suas próprias decisões. Sim. E aí eu quebro essa barreira, né? Num momento de conversa com essa minha gerente, minha amiga querida, a gente estava em São Paulo, e eu disse, a gente fez uma análise SWOT no final do ano, e eu falei, Dri, a gente precisa melhorar a network. Na oportunidade da SWOT aqui, a gente precisa melhorar o network. Por que eu fiz essa reflexão? Eu comecei a ter muitos feedbacks positivos das mentorias dos meus alunos, e eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, cara, eu sou muito mais lá fora do que aqui dentro. Eu sou muito mais a Paula Severino fora de Presidente Epitácio do que dentro de Presidente Epitácio. E aí eu tive que fazer uma reflexão e fiz um movimento de voltar para casa. Voltou pro eu. Voltei pro eu. E aí eu faço esse movimento, eu volto para minha comunidade, pro meu eu, para Paula em Presidente Epitácio, lá de trás, e melhoro esse movimento e faço uma ruptura. Então, para mim, o grupo de mulheres, ele representa esse movimento que eu fiz. Então, eu me posicionei como líder,
novamente, Sim. mas uma líder só de direção. Tô aqui para mostrar o caminho que eu fiz e que se fizer sentido para você, vem comigo. E que continua fazendo, né? Porque você tem dado passos importantes na sua vida, né? Tem umas Sim. metas aí, tipo assim, muito boas. Muito grandes, né? Muito grandes e que vai exigir um novo desafio de você também nessa questão. Sim, e aí, assim, mas é muito interessante eu perceber esse movimento, porque é uma coisa, assim, que a gente não consegue sem um autoconhecimento, né? Sem a gente se entender e se analisar, se observar. Eu faço muito isso. Eu tanto observo o meu ambiente ali, as pessoas, quanto eu me observo. Só que antigamente eu tinha muito aquela questão do perfeccionismo, então só eu fazia bem. Hoje não. Eu enxergo muita coisa, gente fazendo muito melhor do que eu. Eu falo, gente, que delícia isso, né? Isso faz parte do autoconhecimento, senão Sim. a pessoa fecha aqui só no eu dela e vira essa bolha, uma bolha egoísta, né? Porque eu me encho, me nutro o tempo inteiro, mas eu não ofereço nada. E foi esse movimento que você fez. Você se nutriu e percebeu que você não conseguiria sozinha e que nem era perfeita para fazer tudo sozinha. E aí você começou a trazer para essas mulheres, para esse mundo, para essa sociedade, opa, dá pra gente movimentar junto e tem coisas que você vai fazer melhor do que eu e vai me ajudar a elaborar outra situação. Exato, porque assim, ó, imagina o ponto que eu tô hoje. Dentro dos cursos, então vamos para contar um pouquinho a minha vida, como que é. Eu tenho um escritório presencial aqui em Presidente Epitácio, tá? Então tem 3 advogadas comigo, uma gerente e um estagiário. Aí eu tenho o curso de gestão organizada na advocacia, que tem uma estagiária, uma estrategista comigo, que é a Maraísa, que tá nos meus outros negócios. E agora a gente tá montando uma consultoria. Por quê? Os advogados, eu comecei a perceber assim, tem advogado que consegue pegar o curso e fazer. Ok, eu dou a direção e implanta. Sim. Tem pessoas que não conseguem fazer, Sim. precisam de ajuda para fazer. Então esse time da consultoria veio para botar a mão na massa. Então eu tenho hoje pessoas que eu preciso implementar um sistema. Eu tenho alguém do meu time que vai implementar um sistema para você. Que precisa pegar na mão. Pegar os dados, alimentar, né? o sistema. Não é fácil. Porque a gente lida com pessoas de todos os lugares do país. E a diferença das regiões, para mim, não tá sendo um desafio, porque tem gente do sul, tem gente do norte, do nordeste, tipo assim, pessoas muito diferentes, de bagagens de vida muito diferente, de base muito diferente. Então, assim, aí eu tô nesse time, que são pessoas que eu conheci nas mentorias, que se conectaram comigo. Então, assim, você vê a importância do propósito. Cara, se você alinha, que nem eu falei muito disso, alinhei o meu propósito com Deus, a partir daí o negócio fez assim. E eu vejo isso acontecendo. E no grupo das mulheres, o que eu percebo? O mesmo movimento. Sim. Vejo mulheres brilhantes, como você, né? Obrigada. Que me perguntaram, Paula, você vai você. participar da mesa redonda? Eu falei, gente, não preciso, Sim. né? Porque assim, eu quero muito dar esse lugar para vocês, conduzir vocês até esse lugar, para que vocês sintam a mesma coisa que eu sinto, de, cara, esse é meu lugar. Tô gostando desse lugar, gostei disso. E você tá conseguindo fazer isso com a gente, viu? Tenho certeza. Tenho certeza, que sim. Obrigada. Essa validação é muito importante para mim. Lindo. Olha só, vamos estar assim já encaminhando para o finalzinho desse momento. Né? Tem como nós gostamos muito de música, né? Tem uma música do Lulu Santos que fala muito da história, na nossa história. E foi exatamente esse movimento que você fez. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Nada mais, né? Então, eu gostaria que você deixasse Tempos uma modernos, mensagem. acho que chama, né? Acho que é Tempos Modernos, Pra se não me engano. não vou lembrar Acho agora que na emoção Cara, eu o nome, adoro mas Lulu. eu escuto muito ela. Então, o que acontece? Nada vai ser mais igual. Então, quando você olha para trás, o que você pode trazer de mensagem para estas mulheres que estão escutando esse podcast? Né? Dá para permanecer naquele movimento? Dá para fazer outro movimento e nunca mais se tornar igual, mas não perder a essência do que foi? Não será igual, mas tem aqui algo gravado. Então, como é isso para você? E como é trazer para essas mulheres que estão nos escutando que é possível, como uma onda no mar, fazer esse movimento que vai e que volta. E que não é igual, mas que tem uma raiz.
O que você pode deixar para elas? Cara, é muito interessante, assim, um ponto que eu até conectando aí, que eu não falei, né, muito da minha família e tal. E eu quero muito agradecer uma pessoa muito importante da minha vida aqui, que é meu marido, o André, que é uma pessoa fundamental na minha vida, para tudo que a gente viveu, tudo que eu vivo. Até hoje é uma peça, assim, chave. Ele é a rocha ali, que tá a base. E eu fiz muito tempo um trabalho com relação à minha essência. E eu deixo esse recado para você, mulher empreendedora, mãe, esposa, filha, irmã. Não se desconecte da sua essência. Porque se você entender, se você buscar o autoconhecimento, entender qual é a sua essência, todo o restante se conecta. Tudo faz sentido. Então, foca na sua essência. Se você entender qual é a minha essência, que foi o que eu fiz. Eu entendi que a minha essência era cuidar do outro, ofertar para o outro um conhecimento que eu adquiri. Mas não de uma forma impositiva, de uma forma eu sou professora e você é o aluno. Não é isso. De uma forma gostosa, amiga. Tipo, aproveita o que eu passei, que eu vou aproveitar o que o outro passou e todo mundo consegue ter uma vida melhor. Eu acho que essa é a mensagem. Que lindo, muito bom. Com certeza você vai fazer muitas mulheres gerar um movimento de vida. E quando nós falamos de gerar movimento, não é grandioso da noite para o dia, né? São pequenos movimentos que são feitos como você fez, de uma vida inteira, plantando, semeando, cuidando para chegar onde você chegou. E é óbvio que, assim, um próximo podcast daqui a uns anos, eu espero ter essa honra, eu vou estar falando com outra Paula no sentido de movimento e planejamentos que você tem, né? Vou te pegar no pulo agora. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Da menina que veio de Xerox, todo mundo sabe, embora nós estamos na era da tecnologia, né? Que é um Xerox? O que é um Xerox? Talvez tenha algumas meninas mais novas nos escutando, vai falar Xerox, a gente usa todo já documento ali no computador. Digitalização, né? Mas assim, o Xerox é você pegar a cópia do que está feito e ler, copiar e levar para alguém. Hoje, o livro que você escreveu, o original da sua vida, que nome você dá a ele? A Essência. E eu quero escrever um livro. Ai, que lindo! Aquelas pessoas assim, né? Muito bem. Eu quero. Eu tava até refletindo esses dias sobre isso, sabe? Tipo, cara, eu vi um podcast do Joel com o José Salib, e ele escreveu, acho que 30 e tantos livros, e eu falei, quanta coisa... Porque eles fizeram uma reflexão super importante dessa questão de corrida contra o tempo, que tá todo mundo falando. E o cara falou assim, não, eu preciso escrever, porque eu preciso registrar, eu preciso imortalizar isso. Deixar algo, né? E é interessante, assim, a gente pensar, né, sobre isso. E eu faço essa reflexão, assim, antes eu não tinha muita vontade, não, mas de uns tempos pra cá me despertou isso, tipo, que eu venho gravando... Mas eu tô com vontade, assim, de escrever, porque eu tenho muita coisa escrita. Eu sou muito de fazer as minhas anotações. E quando eu revisito as minhas anotações, eu falo, caramba, que momento que foi esse? O que aconteceu? O que aconteceu? Quem é o autor dessa história? E é legal a gente pensar nisso, né? Da nossa missão no mundo mesmo, né, Ednei? Assim, de o que a gente vai deixar? Né? Eu ouvi uma reflexão do Joel falando assim, que tem gente que fala assim, cara, mas e que mundo que eu vou deixar pros meus filhos? E não é isso. Que filhos que eu vou deixar. Eu vou deixar pro mundo. Emocionou, né? E eu acho que é essa a missão, da gente não se desconectar da essência. Então eu sou a Paula, na mesma essência, eu sou a Paula mãe, eu sou a Paula esposa, sou a Paula amiga, sou a Paula chefe, gestora, professora, mentora, consultora, todas essas facetas, amiga, eu sou a mesma Paula. Eu não me desconecto com a minha essência. E com certeza será um livro essencial. Então, nos preparemos para uma noite de autógrafos. Gente, que chique, né? Vou escrever. E até esse cara tava dando uma... Eu fiquei super fascinada no podcast dele, que eu queria saber como escrever um livro, né? Sim. E ele deu várias dicas. Eu falei, uma direção. Pesquei. Olha só, é preciso e, gente, num podcast sempre tem muitos ensinamentos. Então, assim, assistam, pause, façam anotações. Gente, a gente tem hoje muita possibilidade de tecnologia. Sim. Para conhecimento, assim, ó, fantástico, hein? Tem que ficar bem ligado. E por isso que eu falo do ambiente, só para fechar, que eu sei que o nosso tempo tá acabando.
o quanto o ambiente é importante, porque a gente tem muita coisa que às vezes fala assim, caraca, eu não conhecia esse autor, não conhecia essa pessoa, e às vezes num podcast, você conhece uma pessoa, começa a seguir ela no Instagram, vai ver os livros que ela escreveu, os livros que ela lê. Eu ia trazer, eu esqueci, né? Os livros que eu tô lendo, mas todo mundo já sabe, eu fico postando isso o tempo todo. Mas o como é importante, né? Sim. E não só ler, eu estudo os livros. Até me pôr em prática, né? Põe em prática. Até me identifiquei esses dias com uma postagem que até repliquei no meu Instagram de que tipo de leitor você é. E eu sou do tipo de leitor multiplicador. Não consigo ler um livro só, mas eu leio vários ao mesmo tempo, vou aplicando as lições e vou replicando, vou multiplicando, vou falando sobre isso. Perfeito. Interessante, né? Que é o seu caminho de sempre semear. Você nunca vai parar com isso. Não, né? Bom, nós estamos encerrando esse momento, esse episódio, 10º episódio, né? Que nós tivemos a honra de estar aqui com você, mulher. E o podcast, como a Paula já falou, sempre é uma oportunidade de conhecimento, de busca, de insight, de abrir um novo horizonte na sua vida. A nossa missão ao fazer um podcast não é somente que a nossa história fique no alvo para você. Na verdade, é que você se veja aqui, né, fazendo um podcast, gravando um episódio, contando as suas histórias e superando a sua história. Assim como a doutora Paula, né, fez com muitas mulheres e tem feito. Então fica aqui o meu agradecimento, a honra, né, que eu senti dentro de mim, a emoção, a alegria de poder participar desse momento, né, de ser convidada pela própria estrela do podcast, né, venha você fazer parte desse momento e que esse momento de fato vai ficar gravado no coração de muitas mulheres e homens também, né? Nós trabalhamos com as mulheres aqui, mas nós temos homens, como você já disse, fez um agradecimento ao teu esposo, nós temos homens que são a nossa rede de apoio, que nos ajudam. Nós não somos mulheres militantes de mulheres, ou sozinhas no mundo, nós precisamos precisamos de um homem. Isso, nós temos uma rede de apoio, então não sinta-se sozinho, venha participar conosco, né? Segue o canal podcast Mulheres Empreendedoras, acompanhe, curta, venha junto com a gente participar desse momento. E compartilha, né? Compartilha pra gente chegar bem longe. Sim. Ó, isso, porque na verdade nós queremos passar do Brasil. Na verdade nós estamos entrevistando uma pessoa, né, que logo estará aí em outro universo também. Se Deus quiser. Ela contou um pouquinho na Mesa Redonda, vocês voltem lá no Mesa Redonda e escutam o que bomba que ela contou. E que vale a pena. Então, Paula, fica aqui o meu agradecimento, que a nossa conexão nunca termine, né? Amém, nunca acabe. Amém. Porque é um momento muito bom que me faz crescer, faz você crescer e que a gente possa ajudar outras mulheres a crescer também. Amém. Então, muito obrigada. Fica o meu agradecimento.